Opa, vamos lá. Eu sou o pastor Alexandre Neiva. Você está aqui nessa série de 4 estudos, onde nós temos por objetivo mostrar as diferenças entre os batistas, né, e as igrejas de tradição reformada e alguns outros grupos cristãos que existem, que são grandes, são significativos do ponto de vista de quantidade de fiéis. É importante a gente sempre traçar essas diferenças. A gente não vai fazer aqui juízo de valor, né? Isso fica para você que está assistindo. Por que foram escolhidos esses 4? Primeiro, devido ao tamanho dessas denominações, né, que são grandes. Segundo, que elas têm 3 coisas em comum, que eu já destaco aqui logo de início, que é a questão do exclusivismo, né? São religiões que declaram que só existe salvação e acesso a Deus através delas. A questão das revelações extra-bíblicas, né? Então elas possuem revelações e tradições que estão fora da Bíblia, mas que têm a mesma paridade ali, que tem paridade com a revelação bíblica. E a terceira coisa é o seu comportamento, a sua eclesiologia fechada, né? Ostracista, fechada dentro de si, que faz com que os fiéis eles consumam apenas materiais internos ali e são desestimulados e até proibidos de conhecer outras linhas de pensamento, muito diferente do que a gente está fazendo aqui, né? Que é abrir para que vocês conheçam as diferenças aí. A gente vai combinar algumas coisas aqui. A primeira é deixar claro que eu não edito esses vídeos. Eu dou aula aqui como se eu estivesse dando aula na igreja. Então pode ser que eu tenha algum ato falho, alguma coisa que não tenha ficado muito bem explicada, e eu quero te pedir uma gentileza. Se você tiver uma dúvida, coloca aqui nos comentários. E beba água, né? Coloque aqui nos comentários, porque aí assim eu tenho a oportunidade de te responder especificamente a sua dúvida. Outra coisa é que se você não concordar com o que eu falei ou da forma como eu expliquei, também coloca as observações aqui embaixo, a gente cresce e aprende juntos aí, tá bem? Outra coisa importante é compartilhe o vídeo, curta, se inscreva no canal, aquilo que você já sabe. Fazendo isso, você colabora para o crescimento das redes sociais da igreja, tá bem? E por fim, deixa eu só ver se eu coloquei alguma coisa aqui interessante. Eu acho que é isso, né? Só faça a gentileza aí de poder indicar o conteúdo, se você gostou do conteúdo, obviamente. A gente sempre vai partir aqui de alguns princípios, né? Então a gente vai resgatar um pouquinho da história, depois a gente vai pontuar as diferenças e, se necessário, a gente faz algum comentário. Quando tiver muitas coisas a serem ditas, algumas delas eu vou só pontuar e deixar bem aberto. Se você tiver uma dúvida específica, quiser que a gente aprofunde naquele ponto, é só escrever aí embaixo, a gente vai fazer questão de atender todo mundo, tá bem? Então, um pouquinho da história. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela existe aqui no Brasil desde a descoberta do Brasil, né? Então, mais de 500 anos. E no mundo, né, ela chama para si o título da Igreja, que é uma sucessão direta desde Pedro até os tempos atuais. A gente sabe que, do ponto de vista histórico, isso não é bem assim. A igreja que Cristo deixou eram igrejas locais, orientadas pelos apóstolos, que foram se espalhando pela Palestina, pelo norte da África, invadindo o Império Romano. Essas igrejas foram assim até mais ou menos no ano 300. E então elas não tinham uma centralidade, né? Eram igrejas avulsas, igrejas locais, seguindo a doutrina dos apóstolos, tá? O que acontece? A Igreja Católica ela é muito grande, muito grande. No Brasil, no censo de 2010, né, já vai fazer alguns anos, aí já vai fazer 15 anos, no censo de 2010, a gente tinha aí 23% de evangélicos e 64% de católicos, já era um absurdo.
né, a quantidade de evangélicos em detrimento a uma religião que foi religião oficial do Estado praticamente até a Constituição de 1988, quando o Brasil foi declarado como uma nação laica. E uma coisa interessante é que existe uma projeção do IBGE que no ano 2035 nós vamos ter uma paridade em torno de 38%, tanto para católicos quanto para evangélicos. Então é interessante aí a gente entender um pouco mais sobre o catolicismo. Então no ano 324, o imperador Constantino, ele primeiro autoriza a prática cristã dentro do império e depois ele torna a religião católica como sendo a religião oficial do império. Com esse decreto, muitos, da noite para o dia, se tornaram católicos. Eles tinham que se integrar à religião oficial do Estado. Então, muita gente que não era convertida, gente que não temia a Deus, gente que não reconhecia Deus como o único Deus, muita gente vinda do paganismo entrou para dentro da igreja. Isso foi traumático para a igreja, fez com que muitas doutrinas falsas entrassem dentro da igreja e algumas foram sendo preservadas e estão aí presentes até hoje, né? Uma coisa importante sobre isso é entender que nunca existiu uma única igreja. Né? Essa mentalidade de que sempre houve uma única igreja, que só na Reforma Protestante, não é assim. Sempre houveram grupos que não eram católicos, também não eram da Igreja Católica Oriental, né, que já eram dois grupos grandes que se dividiram ali em 1054. Então sempre existiu grupos cristãos que não eram católicos. Tá? Porém, no século XVI, aconteceu o chamado movimento da Reforma Protestante, que eram bispos católicos querendo consertar algumas coisas, arrumar a casa, né, expurgar de dentro da igreja doutrinas consideradas como falsas. Tá? Mais notável aí talvez seja realmente Lutero, né, mas tem muitos aí, a gente pode um dia falar só dos reformadores. Tá? Com o movimento da Reforma, foi um grande baque para a Igreja Católica, porque se tornou uma força oponente, por assim dizer, porque as doutrinas eram muito diferentes. Né? Então, quais são os grupos da Reforma? Vamos lá. Então, Igreja Batista, nós, né? Igreja Congregacional, os luteranos, os presbiterianos e outros grupos menores. Tá bem? Então, vamos lá. O que é importante a gente dizer aí sobre a Igreja Católica? Em 1546, depois da Reforma Protestante, eles fizeram uma reunião, um concílio, chamado Concílio de Trento. E nesse concílio foi lançada a chamada Contra-Reforma, ou seja, respostas da Igreja Católica contra a investida da Reforma Protestante. Então eu separei 5 aqui, e ainda nem estou falando das diferenças, mas só para entender aí como é que é o pensamento católico. Né? Nesse concílio, a Igreja Católica condenou a doutrina da justificação pela fé. Isso para nós, reformados, isso é muito forte, porque a gente entende que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Né? É a fé que salva, né? Não é as boas obras, não é nenhum sacramento, não é nenhum ritual, não é nenhuma tradição da igreja que salva o perdido. O que salva o perdido é a justificação feita por Cristo através da fé da pessoa. Simples assim. Segundo ponto desse concílio foi a questão da adoção da Vulgata Latina como sendo a Bíblia verdadeira. Então eu até peguei aqui na minha biblioteca para mostrar para vocês. Essa aqui é a Vulgata Latina, tá vendo? É um livro em latim. Esse daqui é publicado, inclusive, deu branco aqui, pela nossa casa publicadora aqui de Bíblias, a Sociedade Bíblica do Brasil. Me perdoe, Sociedade Bíblica, pelo branco aqui, tá? O que é a Vulgata, gente? Jerônimo, né, um padre, ele resolve fazer uma tradução dessa Bíblia aqui, ó. Eu não estou segurando ao contrário, ela é uma Bíblia em hebraico, então ela é escrita de trás para frente. Vou deixar bonitinho para vocês verem, não sei se dá para ver por causa dessa luz forte, mas
é uma Bíblia escrita de trás para frente, toda em hebraico. Então Jerônimo resolve traduzir essa Bíblia aqui. Só que tem um detalhe, quando ele traduziu a Bíblia, ele traduziu todos os livros que os judeus entendem que foram inspirados por Deus e que sempre o foram, nesses quase 5.000 anos de tradição judaica, só que ele incluiu livros que são os chamados apócrifos e pseudepígrafos, tá? São livros que não estão aqui nesse livro. Jerônimo, ao escrever a Vulgata Latina, ele inclui livros aqui que não eram aceitos pelos judeus. E aí nós temos a chamada Bíblia Católica. Essa aqui é uma Bíblia de estudo católica da Paulus, né, que é de São Paulinas. Então, nessa Bíblia aqui, a gente vai ter alguns salmos a mais, livros a mais, que nós não entendemos como sendo inspirados por Deus, e os judeus também não entendem como sendo inspirados por Deus, tá? Então, aí só para dar um pouquinho de origem da questão da Bíblia. Foram também determinados alguns sacramentos. Então, o celibato sacerdotal, a confissão de pecados ao padre, unção com óleo, casamento, né? A questão da vocação sacerdotal, ela virou um sacramento, e a questão de que o casamento não pode ser dissolvido. Outra coisa interessante é que nesse concílio eles pegaram uma prática que já vinha acontecendo e oficializaram ela como doutrina da igreja, que é o culto aos santos e o culto às relíquias, tá? Então, o culto ao santo esse, santo aquele outro, e também as relíquias, né? É uma lasca da cruz, há um manto que Jesus teria usado, esse tipo de coisa. E foi também aí em Trento que se criou uma doutrina totalmente extra-bíblica, ela não tem indícios nenhum na Bíblia, que é a doutrina do purgatório, tá? E junto com o purgatório vem aí a questão das indulgências, né? Que eram situações ali que você comprava, pagava, como missa, compra de títulos e, enfim, declarações, para tirar as pessoas do purgatório. Foi essa, inclusive, o grande estupim da reforma protestante. Como assim eu tenho que pagar dinheiro para ter uma ação espiritual? Bom, enfim. Vamos lá, vamos para as diferenças? Se bem que eu já citei aqui várias diferenças, né? Mas vamos lá, fonte de autoridade. Essa é a principal diferença entre católicos e reformados. Para nós, a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, tá? A gente declara o seguinte, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O que é isso? Fé, eu creio no que nela está revelado. Prática, eu faço o que nela pede para ser feito. E o contrário também é válido. Eu não creio naquilo que não está revelado e eu também não faço aquilo que a Bíblia proíbe. A Igreja Católica, ela soma a Bíblia algumas coisas, né? Duas, aliás, né? Que é a tradição da Igreja, passa a ter validade como revelação de Deus, né? Como Bíblia, e os decretos do Papa, ou dos Papas, né? Então, todos os decretos papais, que são os documentos da Igreja, e a tradição da Igreja passa a ter a mesma validade da Bíblia. Para a gente isso é um absurdo, porque vira uma anomalia. Porque a Bíblia, ela não muda, ela não se contradiz. A Bíblia é a mesma e é perfeita e ela é suficiente. Quando eu passo a acreditar que decretos papais eles são equivalentes à Bíblia, fica complicado, porque vários decretos já foram revogados, várias situações já foram mudadas. Ué, peraí, Deus muda? A revelação de Deus muda? Então aqui a gente já tem uma diferença. A questão também do conceito de igreja, né? Para nós, a igreja ela é uma congregação, ou seja, um ajuntamento, uma koinonia, né, um ajuntamento local de crentes. Então é comum quando você pergunta para um crente batista ou presbiteriano e você pergunta o que é a igreja? Ele vai responder, a igreja somos nós. Porque o nosso conceito de igreja é de igreja formada pelos salvos, os chamados e salvos por Cristo. Para nós isso é igreja. Para a Igreja Católica, não. A Igreja Católica ela é exclusivista. Então, o Papa Pio IX, em 1864, ele vai dizer o seguinte, a Igreja Católica Apostólica, eu estou abrindo aspas, tá? Aspas para ele. A Igreja Católica Apostólica Romana é a única e verdadeira religião, né?
Então, ela tem esse caráter de que a igreja ela é a porta de entrada para o céu. Vamos lá, a terceira coisa. Os padres, eles são sacerdotes. E aqui não é nesse sentido figurado, não. Eles são, de fato, a doutrina eclesiológica da Igreja Católica diz que o Papa é um sacerdote. Vamos entender isso. O que eram os sacerdotes no Antigo Testamento? Os sacerdotes eram intermediários entre os homens e Deus, né? Então, os sacerdotes faziam a ponte, né, entre o povo e Deus para perdão de pecados, enfim, para série de coisas ali. Então a Igreja Católica traz para a sua eclesiologia essa coisa do padre como sacerdote. Então a pessoa tem que se confessar para o padre perdoar essa pessoa como intermediário, né? Então a Igreja Católica cria essa figura do intermediário. E para nós não, para nós isso não existe, né? Para nós o sacerdócio ele é universal, todo crente é seu próprio sacerdote. Vamos dar uma olhada num texto bíblico aqui. Vou pegar aqui para a gente, 1 de Pedro, capítulo 2, vou pegar aqui, ó. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de todo tipo de maledicência. Eu quero pegar aqui a parte do sacerdócio, deveres, espera aí, deixa eu ver se eu acho para você. Me ajudem aí. Deixa eu pegar aqui. Às vezes dá um branco, gente. Como eu falei, eu não edito isso aqui. A gente... 1 Pedro 2,9. Aqui, ó, vamos achar aqui o 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, para nós, não existe mais sacerdotes, né? Nós temos livre acesso ao Pai, nós podemos fechar os nossos olhos, confessar os nossos pecados a Deus, pedir que Deus diretamente nos perdoe. Não tem mais isso, tá? Isso é uma diferença muito grande. A questão da Eucaristia. A Igreja Católica acredita que a ceia é um momento em que acontece algo espiritual ali em relação aos elementos da ceia. Para um católico, acontece uma coisa chamada transubstanciação dos elementos da ceia. Essa palavra é esquisita, mas você vai entender. E se você é católico ou já foi católico, você vai entender isso com muita tranquilidade. Quando o padre, como sacerdote, ele consagra os elementos ali da Eucaristia, a hóstia e o vinho, para eles o vinho se transforma, daí a palavra, em sangue de Cristo, e a hóstia se transforma no corpo de Cristo, né? Então o católico é orientado inclusive a não mastigar a hóstia, porque você vai mastigar o corpo de Cristo. Tem testemunho de gente que diz que mastigou a hóstia e sentiu gosto de sangue, esse tipo de coisa. Tá? Agora, do ponto de vista lógico, racional, a gente percebe que a hóstia continua sendo trigo, né? Tanto é que ela derrete na boca. O vinho continua sendo vinho, né? Então, para um cristão reformado, especialmente nós batistas, a ceia é um memorial, ela só simboliza. Então, o pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o sangue de Cristo. Não existe nada ali de transformação da essência dos elementos. Não tem. Uma outra coisa é a afirmação de que Pedro foi o primeiro Papa. Não, Pedro nunca foi Papa. Pedro foi o líder da igreja em Jerusalém. E talvez ainda um dos líderes, né? Porque muitos dos apóstolos, e a maioria deles, ficou ali, né, em Jerusalém, na região de Jerusalém, conduzindo ali a propagação do evangelho, né?
A gente tem indícios, por exemplo, que Marcos foi para o norte da África, montou lá a igreja cristã copta, que existe até hoje, que nunca foi católica, né? Então, não foi bem assim. Quando Constantino ele determina, primeiro autoriza, depois transforma a Igreja Católica em religião oficial, a Igreja Cristã como oficial do Estado, a partir dali nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela passa a ser ligada ao Império Romano e Constantino passa a ser o líder da igreja, ok? Então Pedro, né, não teve uma linha de sucessória automática ali de Pedro até os dias de hoje. Não teve, tá? Inclusive a questão do a figura do Papa, ela só foi ser criada depois de Constantino, alguns anos depois ali. Então não tem essa linha sucessória ininterrupta, tá bom? Não tem. Tem algumas outras coisas que foram surgindo, né, em relação a essa coisa do Papa, mas aí a gente vai deixar para outro momento. Se você tiver alguma curiosidade, você pode mandar, escreve aí embaixo que eu faço questão de responder você. Tá bem? Algumas curiosidades só sobre alguns papas, vai? A primeira vez que Maria, né, vamos lá, o Pio IX, né, em 1854, ele cria a doutrina da Imaculada Concepção de Maria, né? Ou seja, que Maria nasceu sem pecado. Isso não é bíblico, isso não tem evidência bíblica e não tem nem razão de ser, né? Não tem porquê. O Pio XII, em 1950, ele vai criar a doutrina da ressurreição de Maria. Então Maria primeiro ressuscitou e depois ela foi levada para o céu. Então ela não ficou morta ali, enfim, ele cria uma doutrina ali sobre isso. No Concílio de Éfeso, em 1431, logo no iniciozinho da Igreja Católica, Maria já foi chamada de Mãe de Deus, que é uma outra coisa muito mal explicada, porque Maria ela não é Mãe de Deus, Maria ela é mãe de Jesus do ponto de vista do humano, do Jesus nascido como homem, mas Jesus ele é Deus, ele é um espírito que sempre existiu. Vamos dar uma olhada em João 1:1. Esse texto vai acompanhar a gente em vários momentos, e não só agora, mas também quando nós formos falar de outras religiões. Olha que interessante. Evangelho conforme escreveu João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos e o que vemos com os nossos olhos e contemplamos com as nossas mãos apalparam, isso também proclamamos a respeito da palavra, tá? Da palavra da vida. Mas o que eu quero mostrar, na verdade, é Evangelho de João. Então aqui um ato falho meu, deixa eu pegar aqui, Evangelho de João, que é esse aqui, ó. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele era Deus. Opa, deu aí probleminha, deixa eu ver. Não, né? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. E ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, meus amados, a gente vê aí claramente que Jesus, ele sempre existiu, porque Jesus, ele é Deus, né? Então é importante a gente não se confundir em relação a essa doutrina. Vamos seguir aqui. A mediação de Maria, né? Maria é colocada como intercessora entre os homens e Deus, né? Então, mais uma coisa aí extra-bíblica, né? Não tem indício nenhum, né, que isso seja uma verdade bíblica. E é por isso que um católico, não adianta você virar para um católico e falar, olha, a Bíblia diz. Não, para ele, a tradição da igreja e o que os papas dizem tem o mesmo valor das escrituras sagradas. Então essa coisa da intermediação de Maria vem daí, vem da tradição da igreja. Não tem nada na Bíblia que diga isso mesmo. Eu posso dizer de uma outra coisa, que é o purgatório. Purgatório é uma doutrina meramente católica, da tradição católica, do pensamento católico.
ela não existe na Bíblia, não tem indícios disso na Bíblia, nem textos diretos, nem textos indiretos, não existe. O purgatório não existe na Bíblia. O purgatório foi criado pela igreja, acredita-se lá, né, logo no início da igreja, para dizer que existe um estado intermediário, onde quem é católico passa por esse estado intermediário, que sofre igual ao inferno. Tomás de Aquino diz isso, né, que o sofrimento é igual ao do inferno, mas é mais curto, e depois a pessoa vai para o céu. Como se ele passasse por um período ali de aprimoramento, de crescimento espiritual. Quem não é batizado, né, por exemplo, meu caso, eu sou já terceira geração de batista. Eu não fui batizado numa igreja católica. Para um católico, eu não vou para o purgatório, eu vou direto para o inferno. Então é essa coisa. A questão das imagens, né, sendo adoradas, né, a gente sabe que historicamente a igreja católica não fez as imagens com o intuito de gerar adoração das imagens, não era esse o objetivo inicial, era mais didático mesmo. Porém, o povo logo se dobrou a elas e já tem mandamentos desde dos 10 mandamentos, desde o Êxodo, que mostra que o ser humano tem essa tendência de adorar ídolos. Então eles acabaram se prostrando a elas e depois a Igreja Católica oficializa isso como válido, né? Se você conversar com um católico, ele vai dizer que eles não são idólatras, que o que acontece é uma lembrança, é como se você estivesse olhando para uma fotografia, mas a gente sabe que na prática não é verdade. Na prática você tem os chamados devotos, que são adoradores do santo A, do santo B, do santo C, e assim vai. A questão da justificação dos pecados, né, nós cremos que a justificação vem de Deus, é pela fé somente, e não tem nada que você faça para melhorar ou para piorar isso. Isso vem de Deus, é Deus que nos salva. A Igreja Católica não, a salvação ela é a soma de algumas coisas. Então a soma da tua fé, mas também do cumprimento dos sacramentos, como o batismo, o casamento, a primeira comunhão, a crisma, a extrema-unção, né? E também a ação de boas obras, né? Fazer boas obras para o próximo, tal. Então você tem uma salvação aí meio que condicionada também ao esforço humano. Nós estamos aqui com um tempinho já são 27 minutos falando da Igreja Católica. Eu acho que eu pontuei a maioria das coisas que eu gostaria de pontuar para vocês. Faltou alguma coisa? Pergunta aí embaixo, que eu acrescento com muito prazer. Falei alguma coisa que você não concorda? Coloca aí embaixo para a gente aprender junto, para a gente crescer junto. Eu não quero ser injusto com os católicos. Pode ser que eu esteja colocando alguma coisa aqui que eles explicam de uma maneira diferente. Pode explicar aí embaixo, a gente faz questão de ler com muita atenção e compreender. O nosso objetivo é mostrar as diferenças, ok? Porque da mesma forma que o católico ele vai olhar para essas diferenças e vai dizer que nós não somos salvos, nós não somos católicos, então não estamos debaixo da igreja que eles consideram como verdadeira, nós, do nosso lado, temos o mesmo direito de analisar as diferenças e fazer o nosso juízo de valor, tá bem? Acompanhe aí, o próximo vídeo vai ser sobre a Igreja Adventista. Segue aí com a gente, vai ser um prazer ter você aqui, beleza? Fica com Deus.